Sardenberg, Miriam Leitão, os editores da Presidência e a República dos Canalhas. O jornalista Carlos Alberto Sardenberg tem 67 anos. É uma das pessoas que mais trabalham no nosso meio. Tenho a ambição de rivalizar com ele no esforço ao menos. É competente, inteligente, claro, didático e boa praça. A disposição que muitos jovens de 25 têm para reclamar da vida, ele tem para trabalhar. Sardenberg e Miriam Leitão tiveram seus perfis na Wikipédia editados em computadores da Presidência da República. Acrescentaram-se às suas respectivas trajetórias profissionais mentiras e difamações. De computadores oficiais partiram outras intervenções, no caso, para acrescentar rapapéis e elogios. Entre os beneficiados, estão ministros e ex-ministros como Moreira Franco, Antônio Palocci, Thomas Traumann, Ideli Salvati e Alexandre Padilha, o assessor especial da presidência Marco Aurélio Garcia e o vice-presidente Michel Temer. A informação foi publicada ontem pelo jornal Globo. Representantes de várias entidades protestaram contra a canalice e pediram a apuração dos fatos. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, ABERT, a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Federação Nacional dos Jornalistas, FENAJ, e a Associação Nacional de Jornais, ANJ. Que bom! Achei que elas todas estivessem dormindo em berço esplêndido. Tanto melhor se acordaram. Por que escrevo isso? Há menos de 2 meses, Alberto Cantalice, vice-presidente do PT e homem do partido encarregado de administrar as redes sociais, tornou pública uma lista negra de 9 pessoas, a maioria jornalistas, que ele chamou de pitbulls da mídia. Contou, para tanto, com a ajuda de um site conhecido por ter elevado a extorsão à categoria de jornalismo alternativo. Escreveu Cantalice. Personificados em Reinaldo Azevedo, Arnaldo Jabor, Demétrio Magnoli, Guilherme Fiuza, Augusto Nunes, Diogo Mainardi, Lobão, Gentili, Marcelo Madureira entre outros menos votados, suas pregações nas páginas dos veículos conservadores estimulam setores reacionários e exclusivistas da sociedade brasileira a maldizer os pobres e sua presença cada vez maior nos aeroportos, nos shoppings e nos restaurantes. Seus paroxismos odientos revelaram-se com maior clarividência na Copa do Mundo. O maior partido do país, como se vê, pedia cabeças. Não se ouvia um pio por aqui. Nada. A imprensa se calou. A ABERT se calou. A ANJ se calou. A ABI se calou. A FENAJ se calou, é claro. Deve até ter aplaudido. Afinal, ela e o PT são da mesma enfermaria. Os jornalistas brasileiros se calaram. O site Observatório da Imprensa, contaram-me. Eu realmente não li. Abrigou um artigo de um canalha qualquer aplaudindo Cantalice e afirmando que fizemos por merecer. O protesto veio de fora. Repórteres Sem Fronteiras, a mais importante entidade em defesa da liberdade de imprensa, protestou com firmeza. Acreditem, Jânio de Freitas, colunista da Folha, como sou, protestou contra o protesto. Atacou Repórteres Sem Fronteiras e, na prática, endossou a lista negra. Há pessoas que perderam a escala da vergonha. Há quanto tempo existe uma verdadeira gangue de criminosos atuando na internet para difamar, caluniar e injuriar pessoas? Há quanto tempo tenho denunciado aqui o farto financiamento que passaram a receber veículos de aluguel, especialmente na internet, com o propósito de atacar a imprensa independente, os políticos da oposição e figuras do judiciário? Sim, é claro que é grave usar o aparelho de Estado para difamar 2 profissionais. Mas não é igualmente grave financiar com dinheiro público a cadeia do achincalhamento? Porque essas entidades, excluo a petista FENAJ da pergunta por motivos óbvios, nunca se manifestaram. A canalice vai longe e chega a detalhes. Entrem no Google e coloquem lá meu nome. Vai aparecer esta foto. Nunca tentem me impor pela beleza, é verdade, só que eu sou este aqui, ó. O outro lá foi popularizado pela Canalha Soldo. Um dos blogs que publicavam reiteradamente aquela foto tinha o patrocínio da Caixa Econômica Federal. Sim, a mesma CEF que é tão minha como de Dilma, tão minha como dos petistas, tão minha como dos vagabundos.
Mas, afinal, eles estão no governo, não é? Julgam-se os donos do Estado. E também dos entes privados. Ou o Santander não entregou as 4 cabeças cobradas por Lula? Usar computadores da Presidência da República para difamar perfis de jornalistas na internet é só mais um degrau na ousadia da turma. Eles julgam que podem realmente fazer tudo. E vão além. A reação, com o perdão da expressão, broxa de setores da imprensa diante do Decreto 8.243, aquele dos conselhos populares, evidencia que nem todos estão devidamente equipados para enfrentar a sanha dos autoritários. Miriam Leitão. Vi Miriam Leitão na televisão, indignada com o que fizeram com o seu perfil. É claro que ela tem razão, e é evidente que a ação é coisa de bandidos. Jamais aplaudiria o que fizeram com ela, mas não posso deixar de registrar aqui uma indignidade de que fui alvo. E uma das agentes foi Miriam Leitão. Quando fui contratado como colunista da Folha, em outubro do ano passado, Susana Singer, a então ombudsman, saudou assim a minha chegada. Na semana em que o assunto foram os simpáticos beagles, a Folha anunciou a contratação de um Rottweiler. O feroz Reinaldo Azevedo estreou disparando contra os que protestam nas ruas, contra PT/PSDB/PSOL, o Facebook, o ministro Luiz Fux, e sobrou ainda para os defensores dos animais. Como se vê, o retrato escrito por Susana Singer é tão fiel como aquela foto adulterada. O petista Cantalice e Susana, petista ou não, só divergem na raça do cachorro. Ela acha que é Rottweiler. Ele, Pitbull. Como reação proporcional é um tema da hora, como eu deveria responder. Chamaram de cão e a outra de cadela. Sou menos feroz do que Susana e Cantalice. Miriam Leitão, em sua coluna no Globo, sim, no Globo, me brindou com esta gentileza. Recentemente, Susana Singer foi muito feliz ao definir como Rottweiler um recém-contratado pela Folha de São Paulo para escrever uma coluna semanal. A ombudsman usou essa expressão forte porque o jornalista em questão escolheu esse estilo. Ele já rosnou para mim várias vezes, depois se cansou, como fazem os que ladram atrás das caravanas. É claro que respondi. E, em minha resposta, lia-se o seguinte trecho: prestem atenção aos números. Tola prepotente. Reiterou o que já publiquei em outro post. Em 7 anos e meio, Miriam Leitão teve o nome escrito neste blog 29 vezes. Atenção! Com 40.065 posts e 2.286.143 comentários, há 29 menções, estão todas reunidas aqui. Dessas 29, 14 são meras referências. Fulano disse para Miriam Leitão que. Em 7 das vezes, elogio a jornalista. Em 8 posts, contesto opiniões suas, contesto, sem ofensa. O arquivo está aí, e vocês podem fazer a pesquisa. Eis aí. Não vou aplaudir a canalice que fizeram com ela, não, embora, em seu texto, sem que eu jamais a tivesse ofendido, ela se refira a mim 3 vezes como cachorro. Leitão não é, infelizmente, mais tolerante do que aqueles que a agrediram na Wikipédia. Aliás, a linguagem de seus detratores é mais decorosa do que a que ela empregou contra mim. Observem que Miriam me considera o responsável pela agressão que Susana e ela própria praticam contra mim. Ou por outra, a jornalista está dizendo que sei por que estou apanhando. O fato, no entanto, de ela e seus detratores se irmanarem nos métodos não torna justo o que fizeram com ela, especialmente porque se usou um aparelho público para fazer o serviço sujo. Ainda voltarei a esse tema. Sim, escrevi ontem o que considero um dos melhores textos dos que produzi para a Folha. Trato de 2 categorias de ladrões: os de dinheiro público e os de instituições. Ambas fazem um mal imenso ao Brasil, mas os ladrões de instituições conseguem ser ainda piores. Uma coisa é a gente ser duro no debate, e eu sou, dizer com clareza o que pensa, e eu digo, não ser ambíguo, e eu nunca sou. Outra, muito distinta, é querer eliminar o adversário da peleja como se fosse inimigo, atribuindo-lhe o que não pensa ou não fez ou expropriando até de sua humana condição. Miriam Leitão conhece os 2 lados, como agressor e como agredida.
Com uma, eu me solidarizo, não por ela, que não precisa de mim, mas em nome de um princípio. A outra, eu apenas lastimo. Deve ser bem chato ser vítima de um método do qual a gente próprio é usuário, não é mesmo? Mas nunca é tarde para aprender, nem que seja com aqueles que detestamos ou que nos detestam. Por Reinaldo Azevedo.